está de volta. E eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer todo o carinho que eu recebi na casa desse período que eu fiquei afastado, todo o apoio que eu recebi de vocês. É muito bom, né, a gente contar com esses amparos, com esses gestos de carinho, de amor, em momentos em que a gente precisa se ausentar das nossas atividades. Então foi muito gratificante, né? A gente, durante o período, conversando com minha esposa sobre isso, a gente estava falando, né, como que é importante ter esse contato. Às vezes são pessoas que a gente vê difícil de ter contato diário, mas quando a gente vai numa casa, a gente vai na outra. Eu acabo esbarrando hoje mesmo. Vanderlei vai me aturar pela segunda vez hoje. Né, Vanderlei? Já aturou um pouco de manhã, vai aturar um pouco mais agora. O pessoal que estava no prato dentro do passe hoje ficou livre de mim, né? Não me ouviram lá embaixo. Mas Vanderlei não teve como fugir. Vanderlei estava praticamente em frente, então não dava para fugir. E são pessoas que a gente vai encontrando no caminho, ao longo do tempo, nos trabalhos que a gente vai fazendo em diversas casas, e vai se criando um vínculo, vai se criando um sentimento, e é muito bom ter esse retorno, ter esse contato, ter esse sentimento nos momentos mais delicados pelos quais a gente vai vivendo. Isso faz parte da vida, a gente sabe muito bem disso. As dificuldades estão aí como um processo educativo de Deus, e eles servem para o nosso desenvolvimento. Então, não há por que a gente se melindrar com coisas do tipo. Mas eu gostaria muito de agradecer a todos nesse sentido. Hoje, nós falaremos a respeito de muito se pedirá àquele que muito recebeu. E aí, pensando sobre isso, a gente tem alguns olhares que são muito comuns quando a gente trata dessa questão, né? Começando pelo olhar de que aquele que muito sabe daquilo que Deus espera de nós, aquele que já tem uma noção boa dos ensinamentos do Cristo, que já sabe aqueles exemplos que o Cristo nos trouxe. Esse companheiro não pode dizer que uma pessoa leiga no assunto, que uma pessoa que não sabe do princípio básico, que é de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Ou seja, ele precisa amar a Deus, precisa desenvolver a fé no Pai, mas ele precisa também pôr em prática o amor ao próximo. E a maneira que a gente tem de pôr em prática o amor ao próximo é através do exercício da caridade, através da indulgência, através desse contato diário com as dores do outro, sempre visando ser útil nesse propósito de caminharmos todos juntos. Então, esse é o primeiro olhar, que é o olhar que Jesus, inclusive, ele coloca lá, né, na mensagem, lá está no Evangelho, no capítulo 18, no item 10, ele fala assim: o servidor que conheceu a vontade de seu amo, que apesar disso não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Bom, aqui a gente precisa fazer uma ressalva. Jesus estava falando por um público, numa época e para um povo que havia ainda essa necessidade desse tipo de fala, né? Hoje, compreendendo melhor a ideia de Deus, a gente sabe que Deus não castiga ninguém, não é? Se Deus é justo, é bom e misericordioso, ele precisa necessariamente apresentar essas três qualidades, esses três atributos, de maneira plena, sem ter ali uma que se prevaleça em relação à outra. Então Deus é justo quando nos coloca diante das provas que serão úteis para o nosso crescimento, mas ele também é bom, ele também proporciona o meio que a gente vivenciar aquilo e no momento que a gente tem a capacidade de tirar daquela prova um aprendizado. E ele é misericordioso quando ele nos permite ter toda uma rede de amparo, de suporte para lidar com as dores, seja as casas espíritas, os templos religiosos, seja grupos de amigos, seja um livro, seja uma instrução que a gente receba. Isso tudo faz parte de um movimento para que a gente tenha a capacidade de tirar das dificuldades um aprendizado. É uma proposta feita por Deus que não quer ver os seus filhos abandonados. Porque se ele abandona um de nós, começa a ter favoritismo. E se tem favoritismo, ele já está deixando de ser Deus, porque ele não está sendo justo de maneira igual para com todos.
processos fazem parte de um crescimento, esses processos fazem parte de um aperfeiçoamento do ser. E essa fala de Jesus é mais para atender uma necessidade daquela época. Toda vez que a gente vê Jesus se referindo a um Senhor nos seus exemplos, nas suas parábolas, ele se referia ao Pai. E os colaboradores, vamos dizer assim, somos nós. Os funcionários, os servos, somos nós. Toda vez vocês podem pegar as parábolas de Jesus e ir reparando que toda vez que ele coloca o Senhor e os seus servidores ali, ele está falando de Deus, ele está falando de nós, como a gente se porta diante do Pai. Então, continuando, ele diz assim: mas aquele que, não sabendo da sua vontade, fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidos àqueles a quem muito foi confiado. Então, Jesus diz para a gente que aquele que já tem o conhecimento, aquele que já sabe, aquele que já foi instruído, desse Deus espera mais. Deus espera mais porque esse já está ali um passo à frente. Ele já está informado do que precisa fazer, de como fazer, aquilo que ele precisa buscar. A gente tem, como eu já disse, a receita básica para o nosso desenvolvimento, que é amar a Deus e amar ao próximo. Isso é básico. Jesus resume, ele mesmo diz que resume todos os profetas e Moisés nessa única afirmativa. E realmente, se a gente for analisar, tudo aquilo que a gente colocar, tudo aquilo que a gente trouxer, vai de encontro a essas duas questões. Se a gente pegar o capítulo 17, por exemplo, o que Kardec coloca lá como o homem de bem, do item 3, ele vai falar sobre indulgência, ele vai falar de fé, ele vai falar do exercício da caridade, ele vai falar da gente ter resignação, de a gente não falar sobre o defeito do outro, ele vai listando um monte de coisa. Tudo isso se enquadra nesse sentimento de amor ao próximo, se enquadra nesse sentimento de amar a Deus. Então, dessa forma, tendo isso como referência, amar a Deus e amar ao próximo, a gente já não pode mais dizer que não sabe o que deveria ser feito diante das nossas relações. E aquele que não sabe, ou que ainda não tem isso interiorizado, esse também será cobrado. Mas sejamos justos, esse será cobrado de uma maneira diferente. Imaginemos uma pessoa que se dedica ao estudo da doutrina espírita. Vamos falar da nossa religião, porque aí fica mais fácil, a gente não envolve outras coisas. Uma pessoa que estuda a doutrina espírita, um médico estuda a doutrina espírita, sabe da necessidade de se manter vinculado ao seu guia espiritual, sabe da necessidade de controlar os pensamentos e os sentimentos, sabe da necessidade de ter uma boa relação com o grupo de trabalho, porque essa união do grupo de trabalho fortalece não só ali os sentimentos entre os colaboradores, mas facilita a ação do plano espiritual, uma vez que não tem que ficar se preocupando com picuinha, com disse-me-disse, coisas do gênero. E aí o médico, conhecedor de tudo isso, deixa de atender a um desses quesitos. É uma responsabilidade que o médico está assumindo. Se ele é conhecedor e ele segue pelo caminho dessa maneira, deixa de cumprir ou fica se melindrando com coisas, no dia do trabalho, ele não tem a menor preocupação com o estado psíquico dele. Ele acha que eu chego lá no trabalho meia hora antes, 15 minutos antes, faço uma prece, começo a pensar no trabalho e está tudo certo. O que eu fiz durante o dia não interfere em nada. Não, a gente precisa respeitar porque esse é o ponto de vista da pessoa. Mas os espíritos dizem que é necessário um esforço da parte do médium no sentido de buscar se vincular com o plano espiritual. Se a gente pegar os domínios da mediunidade de André Luiz, ele comenta logo no começo de uma reunião que está prestes a acontecer. E aí estão todos na sala em pensamento de prece, todos voltados para a prece. André Luiz vai relatando para nós qual é a atmosfera do ambiente
existe todo um porquê do médico ter esse cuidado. Não é uma coisa inventada, não é uma coisa feita porque alguém achou que seria de bom tom fazer. É uma coisa que tem por trás todo um conceito, todo um funcionamento, toda uma ação do plano espiritual para que o trabalho ocorra da melhor maneira possível. Quando o médium deixa de dar atenção a essas coisas e age de maneira personalista, ele está assumindo uma responsabilidade por isso. Se ele vai conseguir se concentrar, se ele não vai conseguir se concentrar, se ele vai ser mais pedra no caminho do plano espiritual do que um colaborador, aí isso é entre ele e o plano espiritual, entre ele e Deus. Mas a orientação é que a gente faça as coisas dentro de uma certa regra, dentro de uma certa metodologia, para não sermos dificultadores do trabalho do plano espiritual. Então o médium ele precisa ter essa responsabilidade. Toda vez que ele deixa de cumprir isso, ele está indo contra as orientações que tem e não vai poder dizer que não sabia. É diferente de uma pessoa que chega na casa espírita pela primeira vez. Vou dar o exemplo lá do Ismael. Nós recebemos assistidos, que vão lá às vezes pela primeira vez. Então a pessoa chega falando alto, a pessoa não tem noção para onde ela tem que ir, a pessoa tem que enquadrar que não condiz com o ambiente, e a pessoa vai apresentando uma postura diferente daquela que a gente idealiza como a melhor postura para estar dentro de uma casa religiosa. A gente, no trabalho de colaborador da casa, o que a gente faz? A gente orienta. A gente fala, olha, irmão, aqui é uma casa religiosa, uma casa voltada para Deus, uma casa voltada para Jesus. Então a gente toma cuidado com a maneira de falar, a gente toma cuidado com o tom de voz, porque tem trabalhos acontecendo. Ou seja, essa orientação ela é feita de uma forma acolhedora, porque não há como exigir desse companheiro que está chegando pela primeira vez, que não tem nenhum contato com a doutrina espírita, não sabe nem o que é um centro espírita. Às vezes são pessoas que têm outras crenças religiosas e estão indo lá para receber um auxílio, elas apresentam um comportamento, vamos dizer assim, igual ao de um colaborador da casa. Não tem como ser, e às vezes alguns até apresentam, mas a maioria não vai apresentar, e a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que esse companheiro vai apresentar um comportamento diferente e faz parte desse processo. Com o passar do tempo, ele aprendendo, aí ele vai se moldando a maneira da casa trabalhar. Então são duas situações, onde uma a gente tem uma pessoa plena de conhecimento sobre a sua postura, a sua forma de agir, e a outra que está tendo um contato ali pela primeira vez. São duas situações extremas que necessitam de orientações, necessitam de disciplina, mas para aquele que não sabe, a instrução, a orientação, o mostrar o caminho. O médium, a gente que dirige o trabalho mediúnico, a gente chama o médico, conversa com o médico, pede a ele para ler certas questões para que ele relembre os ensinamentos dos espíritos. Mas ainda assim a gente deixa bem claro para ele que as suas ações são de sua responsabilidade. E isso é uma questão muito séria, porque aqui no sistema trabalha atendimento aos espíritos, eu não sei se vocês já passaram por uma situação igual eu já vivenciei, que no trabalho de atendimento aos espíritos, uma determinada pessoa fazendo a doutrinação chegou para o espírito e quis questionar o espírito sobre um determinado assunto que o espírito estava ali trazendo. E aí o espírito vira para a pessoa e fala assim, mas quem é você para me questionar? E aí o espírito discorre lá algumas questões particulares sobre a pessoa. Olha que situação. Olha que dificuldade. A gente acha que a nossa postura, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de viver não interfere. É um assunto particular, mas que o espírito se aproveitou para constranger a pessoa que estava ali conversando com ele, que estava usando de uma certa, não vou dizer arrogância, mas de uma autoridade excessiva, tentando dominá-lo, tentando controlá-lo. E a gente sabe que a autoridade no campo material ela é exercida de uma forma, eu sou o chefe, eu mando. No plano espiritual não. No plano espiritual a autoridade é exercida com a atitude moral.
com a parte moral do ser. Se eu sou moralmente elevado, diante de um espírito que ainda está encaminhando, então eu vou buscar ali, orientar aquela pessoa, e o espírito vai necessariamente se sentir, não vou dizer diminuído, mas necessitando ter um respeito pela moral apresentada. É mais ou menos como se a gente estivesse diante do Cristo. A gente não ia chegar diante do Cristo brincando, falando, contando piada, anedotas e coisa do tipo, né? Lembrando o Eurípides passando diante do Cristo, ele não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. E eu acho que eu tentaria me esconder, tá? Eurípides chorava, eu tentaria me esconder sem definir a situação, porque cada um sabe aquilo que carrega no coração e no seu passado. Então, essas questões dizem muito sobre nós, dizem muito sobre a responsabilidade que nós temos. Esse é um olhar, então, muito comum que a gente vê as pessoas abordando quando trata dessa passagem, que é a passagem do grau de responsabilidade diante do conhecimento que a gente apresenta. Tem um outro ponto que também é abordado, que é a questão daquele que tem muitas possibilidades. Possibilidades mediúnicas e que não atuam no campo mediúnico. Possibilidades materiais e não usam os seus recursos para fazer o bem, distribuir aquela riqueza, distribuir aquelas benesses para os seus próximos. Esse também é um outro ponto, e é um ponto válido a ser analisado. Uma pessoa que é médico e não trabalha, não deixa isso ser útil ao próximo, é uma situação um pouco delicada. Vou contar um caso rapidinho. Eu conheci uma pessoa há muito tempo atrás, que ela não tinha religião, ela adorava uma flama, mas essa pessoa era médium. E dado a relutância dela em trabalhar como médium, aqueles companheiros mais vinculados a ele, dado aos gostos e prazeres que ele buscava, esses companheiros então encontravam nele um meio de se manifestar. E ali eles incorporavam, e era uma confusão, era sempre um momento muito crítico, muito delicado, a ponto dele se machucar. A coisa era bem nesse nível. E a orientação que eles falavam era o seguinte: enquanto ele não trabalhar, a gente vai ficar perturbando ele. Enquanto ele não começar a ir numa religião, a gente vai continuar perturbando ele. E isso acontecia, geralmente, quando ele já abusava também da questão do álcool. Porque aí ficava mais, vamos dizer assim, com um controle menor sobre si, aí ele se aproveitava e tinha toda uma situação. Esse companheiro, apesar de ter recebido esses recados diversas vezes, né, porque quem presenciava, quem tentava socorrê-lo, buscava orientá-lo nesse sentido, que ele precisava fazer alguma coisa, esse companheiro nunca deu fim. Ele sempre dizia: eu não quero saber disso, eles podem fazer o que quiserem, eu não quero saber disso. Passou a existência dele, pelo menos até onde eu tive contato, relutando em trabalhar mediunicamente. Quando a gente fala trabalhar mediunicamente, não necessariamente nós estamos falando de você trabalhar no tratamento espiritual, você dando passe geral no salão, você trabalhando com incorporação no atendimento, doutrinando. Não. Existem várias tarefas na casa que representam um trabalho mediúnico, porque é um trabalho de troca de fluidos. É um trabalho de troca de fluidos. Por exemplo, a pessoa que recebe os companheiros que chegam à casa. Aqui vocês não têm um processo que a gente tem lá no jornal, que a gente distribui uma folhinha, que é a mensagem, né, de abertura, e no verso vem o tema. Então nós temos um companheiro para fazer esse trabalho. E esse companheiro, ele não pode simplesmente chegar lá e distribuir o papel. Toma. Não. Ele está ali fazendo um acolhimento daquele que chega. E nesse acolhimento é um momento de troca de fluidos. Porque a partir dali, daquele momento que o companheiro que chega, com as suas preocupações, com as suas inquietações, é recebido de uma maneira amorosa, ele
começa a perceber que ele está entrando num ambiente mais tranquilo. E aí ele vai, a partir daí, junto com a palestra, junto com o trabalho do plano espiritual que ocorre em paralelo à palestra, vai se tranquilizando. Ele vai se harmonizando e vai ficando num estado, como o doutor Eva certa vez falou para mim, assim, de mais suscetível para aquilo que é falado, mais suscetível para aquilo que vai ser conversado com ele, caso ele precise passar no atendimento fraterno, ele vai ficando mais suscetível para receber uma palavra amiga. Então, isso é um trabalho mediúnico que requer daquele que está ali uma dedicação no campo do amor ao próximo. Ele precisa receber o próximo com amor. Ele precisa receber o próximo de forma acolhedora. Não tem jeito. É assim que a pessoa espera ser recebida numa casa religiosa. É o que a gente espera quando a gente chega em diversos ambientes. Imagina numa casa religiosa, numa casa que fala de Jesus, que fala de Deus. Aí você chega na casa, a pessoa está ali morando, ó, vai para lá, você entra lá, não. É assistido? Não, assistido tem que ficar lá para o outro canto. Vai lá para o outro canto, fica lá. Isso não é maneira adequada de você receber ninguém. Independente de ser frequentador, ser assistido, ser voluntário, ser colaborador, isso não é maneira de você receber as pessoas em ambiente nenhum, muito menos numa casa religiosa, que tem como função ser um ponto de trabalho de representação do Cristo na Terra. A gente não pode esquecer que o trabalho numa casa religiosa é representar o amor do Cristo junto aos próximos. Esse é o papel de uma casa religiosa. Não estou falando só da casa espírita, não. Estou falando da casa religiosa de um modo geral. Por quê? Jesus sempre disse lá, né? Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive frio, me deste de me vestir. Quando eu tive preso, me visitaste. Eu vou trazer vários exemplos nesse sentido. E as pessoas ficam, mas quando eu fiz isso? E Jesus diz, toda vez que você faz isso a um desses pequeninos, é a mim que você faz. Toda vez que a casa religiosa ampara, recebe, acolhe um companheiro que chega, independente de qual a sua necessidade, independente do que o motivou a chegar naquela casa, é a Jesus que nós estamos acolhendo. Porque é um trabalho feito em nome dele, em função dele, para socorrer aqueles que necessitam. E vejam que oportunidade nós que estamos numa casa espírita temos de fazer parte de um trabalho que é em nome do Cristo. Não é todo dia que a gente pode trabalhar e falar, eu sou um colaborador do Cristo. Eu trabalho numa casa que visa atender os ensinamentos do Cristo, distribuir o amor ao próximo. Mas toda vez que você recebe um companheiro da forma rígida, você não está cumprindo com a parte principal. Tem uma história de uma companheira que ela trabalhou numa casa durante muitos anos, 40 anos, trabalhando numa casa. E aí o plano espiritual veio para ela e falou assim, olha, né, está na hora de você então abrir uma casa espírita. Ela só de trabalho já tinha 40, aí mais ou menos a gente já faz a média da idade da pessoa, né? Ela falou, mas eu já estou tanto tempo trabalhando, que não sei o que lá, e começa, toda vez que a gente é chamado para trabalhar, a gente vai botando alguns empecilhos para tentar se livrar. E aí o plano espiritual falou, minha filha, você só trabalhou. Você só fez a parte da atividade. Mas agora chegou a parte de botar o amor em prática. Ou seja, 40 anos trabalhando só na atividade. Agora vão ser mais alguns anos exercitando o amor. E aí ela foi então orientada a abrir uma casa religiosa, uma professora espírita, para ela receber as pessoas, doutrinar as pessoas e levar ali um auxílio a quem necessitava. Ali ela teria que botar o sentimento. Ali ela teria que demonstrar o amor ao próximo. Porque dirigir casa espírita, meus irmãos, não é fácil. Dá trabalho. E tem hora que eu vou falar para vocês que é a vontade de falar, olha, vou tirar um período para ficar em casa, vocês que estão aí, vocês que lutem. Eu falo isso com o pessoal que trabalha comigo, fala, tem hora que você tem vontade de largar vocês aqui, pegar um avião e ir para algum lugar distante que vocês
vocês não consigam falar comigo, que não tem como vocês pedirem para eu voltar. Aí eu tiro umas férias de vocês, depois eu até volto, mas tem horas que dá vontade de largar vocês aqui. Porque realmente tem momentos que a gente vai ficando sobrecarregado, é um problema aqui, é outro ali. Problemas, estou falando problemas de verdade, né? Esses a gente tem que lidar, não tem jeito. Aí tem a hora que começa a surgir as picuinhas dentro de grupos de trabalho. Aí é coisa mais complicada. É picuinha entre colaborador, é picuinha entre assistido, é picuinha entre frequentador. E aquilo vai crescendo, vai gerando uma confusão, dia de entrega de bolsa, então tem sempre um monte de reclamação, um monte de gente brigando, um monte de gente falando um monte de coisa. Olha, tem dias que eu estou dando aula, né, porque como são vários trabalhos acontecendo ao mesmo tempo, eu digo que eu estou dando aula, o pessoal me manda mensagem, eu já não olho, o telefone já fica no mudo. Aí insiste, e começa a ligar, e quando eles percebem que eu não atendo, vai alguém lá na porta. A gente está com um probleminha lá na secretaria, que são 2 prédios, né? Na verdade são 3, mas 2 terrenos diferentes. A gente está com um problema lá na secretaria, que tem um assistido, está arrumando uma confusão, está xingando todo mundo, precisa de alguém para ir lá conversar com ele. Eu falei, cadê o pessoal da secretaria? Então, o pessoal da secretaria não está dando conta. Aí eu tenho que parar a aula, pedir alguém para ficar no meu lugar, para eu ir lá, para conversar com a pessoa, explicar para a pessoa, o mesmo que já foi dito antes. Não tem, eu não vou chegar lá e dizer algo diferente do que quem trabalha na secretaria falou. Porque é uma regra para todos. Então não tem como eu chegar lá e inventar uma coisa nova ou abrir uma exceção, que quando a gente abre exceção nesse tipo de trabalho dá uma confusão. Então a regra atende de uma maneira ótima. Aí você vai lá, você conversa, você explica, e aí você tem que, enfim, parar uma atividade para atender uma coisa urgente e volta para a atividade. Essas questões hoje vão surgindo, né? E são problemas que às vezes a gente tem que atender, outras coisas são picuinhas, enfim. Dirigir cada experiência, tá? E colaborador, eu vou dizer para vocês, tem horas que eu vejo alguns que se perdem na função. Se perdem na função no sentido de esquecer o objetivo do trabalho. Isso eu sei que não acontece aqui não, deve ser uma coisa mais. Mas o colaborador não esquece o sentido do trabalho. Qual é o sentido do trabalho, como eu já falei? É servir como um ponto de referência. Um ponto de referência de Jesus, não é qualquer ponto de referência. É uma referência que a gente, diante do mestre, chegar e falar, olha, eu atendi um companheiro lá, mas eu fui um pouquinho rude. Nós vamos, como assim, se não foi isso que eu pedi? Não tem justificativa, não tem como a gente dizer que a gente fez porque era necessário. Em que momento Jesus foi rude com as pessoas? Ele pode ter sido enérgico, ele pode ter sido disciplinador, ele pode ter falado várias coisas, mas nunca rude. Essa parte, né, no ato mais rudimental, mais agressivo, mais ofensivo, que é o que muitas das vezes também acontece, isso é perfeição nossa. Isso é a gente deixando transparecer aquilo que nós carregamos, aquilo que nós ainda temos dentro de nós. Então, é um trabalho que a gente precisa ter um cuidado. Né? E, voltando então ao tema, que eu já mudei uma volta enorme, né? Voltando ao tema, é só para dizer o seguinte, gente, essa parte de distribuir os benefícios materiais, distribuir os benefícios, até mesmo espirituais, como o caso dos médios, né? Isso são questões que a gente precisa aprender a lidar. Quando a gente fala da parte material, a gente está falando ali daqueles que possuem uma possibilidade um pouco melhor. Não é ser rico, não é ficar a vida inteira jogando na Mega Sena para falar, quando eu ganhar, eu vou ajudar alguém. Não é isso. Né? As casas religiosas fazem campanhas de alimento, por exemplo, distribuir cesta básica. Fazem campanha para manter alguma obra social. Eu tenho meio de se ajudar. Eu tenho uma assistida, é uma pessoa que a casa ajuda já há muitos anos. Ela hoje está com quase 90 anos. Está para fazer 90 anos. E ela insiste que ela tem que ajudar a casa de forma material.
café, cortar o pão, passar manteiga, embrulhar, deixar já tudo pronto. Começava às 7 horas da manhã. E depois que era servido o café da manhã, que as pessoas iam para a reunião pública, começava a preparação do almoço. E ela queria estar lá ajudando. Então ela cortava o jejum, descascava, lavava a panela. Isso eu estou falando de uma senhora de 80 anos de idade, de 70 e poucos anos, ela estava com 83, 84 anos. Depois falou, não, chega. Ela, não, mas eu quero. Não, agora a senhora vai descansar. Vai assistir a reunião pública, senão daqui a pouco seus filhos estão brigando com a gente. Mas era uma pessoa que sempre teve esse ímpeto de ajudar a casa. E aí, paralelo a isso, ela queria ajudar materialmente a casa. E era uma pessoa que vivia de lavar roupa para fora. E se você falasse para ela que você não ia aceitar a ajuda dela, olha, era uma confusão, uma briga, nada. Ela reclamava, ela dizia que a gente estava fazendo pouco caso do esforço dela. Era uma confusão, a gente acabava tendo que aceitar para poder não contrariar, mas ela fazia uma questão. Então, uma pessoa que não tem recurso, nada, uma pessoa que tem uma função, e que separava lá um trocadinho para ajudar a casa naquilo ali. Então, quando a gente fala de ajuda material, por exemplo, uma casa religiosa, uma obra social, qualquer coisa do gênero, a gente não está falando de muitos valores. A gente pode fazer com poucos valores. Tem uma outra forma de ajuda, essa é a doação de si. A doação de si. Você doa o seu tempo, você doa a sua dedicação àquele momento ali que você vai ao centro. Lá a gente tem colaboradores que vai uma vez ao mês. Imagina, você não colaborador que vai uma vez no mês, mas você já fala assim, no mês ele não vem. Mas chega lá no horário dele, faz o trabalho dele, se dedica ao trabalho dele, fica até o tempo. Terminou? Mas todo mês ele está lá pontualmente no horário inicial do trabalho. Então ele está doando o tempo dele. Ele só pode dar um dia no mês. Tudo bem, mas ele está doando um dia no mês de maneira dedicada. E isso é interessante porque são os meios que nós temos de proporcionar aquilo que nós temos. Se eu sou uma pessoa paciente, tenho condição de ouvir o outro, tenho paciência para ouvir o outro, isso também é uma forma de eu dar aquilo que eu tenho, não é? Se eu tenho essa paciência, eu vou contribuir com o outro, ouvindo a necessidade do outro, levando uma palavra amiga. Eu sou uma pessoa completamente sem paciência, tá? Já falou. E é um problema isso, porque às vezes a gente tem que ter certa paciência. Às vezes você tem a facilidade de conversar com as pessoas sobre questões do dia a dia. Por exemplo, eu tenho uma colaboradora que ela dirigia abrigos da prefeitura. Então, ela trabalhava com população de rua, né? A população que vivia em rua e as pessoas dormiam no abrigo. E os abrigos que ela dirigia eram próximos, são sempre abrigos próximos uns dos outros, que era por conta de uma região. Então, acabava dela conhecer toda a população daquela área que ela atendia ali. E essa colaboradora, quando ela saía de férias, ela fazia eu não posso tirar férias do trabalho, porque o trabalho me segue. E realmente era o que acontecia. Ela tirava férias do trabalho, estava lá passeando com o marido, os filhos já são crescidos, e aí acontecia uma situação que envolvia uma pessoa em situação de rua. E ela tinha que ir lá, só tinha ela para conversar, só tinha ela para atender, só tinha ela para orientar. Ela ia lá e conversava, explicava, até chegar os profissionais da área, da cidade, do local onde ela chegava. Aconteceu isso com ela dentro de loja, comprando perfume, estava comprando perfume na Boticário, aconteceu isso com ela. Ela estava viajando numa pousada, aí uma pessoa em condição de rua invadiu a pousada e começou a formar um monte de confusão, teve ela que ir lá para conversar. Mas é uma habilidade que ela tem, é uma experiência que ela adquiriu. Então, tem muito jeito. Onde ela vai, às vezes vai acontecendo essas coisas, ela vai tendo que pôr em prática, ou seja, vai tendo que dar aquilo que ela tem. Imaginemos agora se ela resolve não pôr em prática aquilo que ela sabe. Todo férias, não quero saber disso, vou dar as costas e vou embora. Que tipo de compromisso essa companheira estaria assumindo? Que tipo de responsabilidade ela estaria ali criando para ela? E mais do que isso, que tipo de falta
ela estaria cometendo com a lei de Deus por não estar sendo útil ao próximo. Então, essa companheira, como foi assistida de uma casa, cresceu dentro do ambiente espírita, ouvindo sempre que é preciso aproveitar as oportunidades para ser útil ao próximo, teve a sua infância toda tendo suporte de uma casa, de uma obra social, de uma casa espírita, e ela já cresceu nesse ambiente, passou praticamente a vida inteira nesse ambiente. Ela já tinha essa noção. Imagina se ela com essa noção resolve não fazer as coisas só porque está de férias, só porque está no momento de lazer, só porque está passeando com a família. A gente fala só, mas na verdade, por trás de não fazer, tem muita coisa. Por trás de não tomar uma atitude, não saber, não pôr em prática aquilo que sabe, tem muita coisa. Então, esses são os olhares que a gente costuma ter para essa questão abordada nessa noite, né? Aquele que muito sabe, muito será cobrado. Aquele que tem muitas possibilidades, também muito será cobrado dele se ele fizer bom uso dessas possibilidades. E tem uma outra, que é aquela que vai mais ou menos assim. Vou contar o que acontece no Ismael, também acredito que não aconteça aqui, isso é problema lá do Ismael. O Ismael tem um número X de colaboradores. Não, o número lá de colaboradores, acho que em torno de uns 50 colaboradores hoje. E desses 50 colaboradores, quando você vai ver as tarefas, você vê sempre os mesmos rostos. Meia dúzia, uma dúzia de pessoas que estão envolvidas em várias tarefas. Mas você fala assim, tem 50? Por que só tem 10, 12 atuando? Aí você vai num curso, está lá, os dinamizadores fazendo rodízio, são os mesmos que atuam no tratamento espiritual, são os mesmos que dão passe, são os mesmos que estão na evangelização, são os mesmos que dão suporte em uma outra tarefa qualquer, é o que está na cantina, é o que está na secretaria. São sempre os mesmos? E cadê o resto? Pois é. Há esses que apresentam mais capacidade, esses que já entenderam o objetivo de ser útil dentro de uma casa espírita, a esses também será dado mais, só que é mais trabalho. Porque não adianta, gente. Não adianta chegar para uma pessoa que não assumiu ainda compromisso nenhum e falar para ele, olha, a partir de hoje você vai trabalhar e vai coordenar tal trabalho. Não vai. Não adianta que não vai. Aí sobra quem? Sobra aqueles mesmos que você chega assim, ó, não tem jeito, estou precisando de alguém para fazer tal tarefa. Mais uma tarefa, mais uma tarefa. Tá bom, vamos ver como é que a gente vai fazer. A pessoa abraça o trabalho e vai fazer o trabalho. Porque ela entende a necessidade daquilo dali. Ela entende o quanto aquilo vai ser útil, não para a casa, em nível de estrutura, mas para a casa, em nível dos seus frequentadores, em nível das pessoas que são beneficiadas. Então, no final das contas, quando você chega num trabalho como esse, você vê sempre os mesmos rostos. Muda de tarefa, muda de horário, muda de dia, mas estão lá sempre os mesmos rostos. Porque são esses que já conseguiram compreender a importância do trabalho, a importância daquela tarefa, a importância da casa ser útil ao ambiente onde está, e são esses que compram, vamos dizer assim, essa proposta de trabalhar. Aí você chega lá e pergunta para o professor assim, o que você faz? A pessoa, depende, qual dia? Qual horário? Não, porque tem dia que eu estou de manhã no trabalho, à tarde eu estou no outro. Aí você fala, mas como é que é? Você está aqui todo dia? Não, todo dia não, mas tem dia que eu trabalho online. Entendeu? É mais ou menos assim. Então assim, a gente acaba cobrando mais daqueles que apresentam mais disposição. E a gente pede, né? Porque o dirigente da espírita é cara de pau, sabe? Vai pedindo, vai botando as pessoas para trabalhar, vai empurrando serviço nos outros, e a pessoa está ali, meu Deus, a pessoa nem quer passar perto de você mais. Você está subindo a escada, a pessoa está ouvindo a sua voz, ela já volta, já se enfia numa sala para não ter que te encontrar no meio do caminho. Porque o risco de você passar mais uma tarefa grande. E trabalho em casa espírita não falta, tá, gente?
e dos mais diversos que vocês possam imaginar, de fazer uma agenda de palestrantes, que aí você vai lá, liga, manda mensagem, todo mundo confirma, tudo bonitinho. Se você não confirmar, a chance do palestrante não aparecer é grande. E se o palestrante não aparece, quem faz a palestra? Tem que ter alguém preparado para cobrir a falta do palestrante. A gente tem palestra sábado, começa às 9 horas da manhã. Sábado é um dia para todo mundo atarefado, todo mundo agarrado com as suas tarefas. Aí vai dando 5 para as 9, a companheira da mesa chega e fala: olha, fulano ainda não chegou. Aí a gente fala assim: vamos esperar, vamos botar fé, que ele vai chegar. 9 horas. Não chegou. Vai dando a mensagem, vai fazendo a prece e vamos esperar. 9h05. Nada da pessoa chegar. Aí a gente olha assim ao redor, vai vendo quem tem disponível e fala: fulano, vai lá, começa lá falando. Quando o companheiro chegar, você dá a vez para ele, vai tocando a palestra. Eu tenho um público que foi lá para ouvir. Eu não posso deixar de transmitir a informação. Não vai ser o companheiro que estava programado, ok? Quanto mais possibilidades nós tivermos, quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais disponibilidade no campo do auxílio ao outro nós tivermos, ou seja, quanto mais nós entendermos a proposta de um trabalho dentro de uma casa espírita, mais serviço a gente tem, mais trabalho, mais compromisso. E no final das contas, eu vou dizer para vocês, a gente reclama às vezes de uma coisa aqui, de outra coisa ali, mas quando chega o período de recesso, não sei se vocês fazem recesso aqui, lá a gente faz nas 2 últimas semanas de dezembro. A gente para antes do Natal e volta na primeira semana de janeiro. A gente fica esse período parado. É um período que a gente volta: eu estava sentindo falta do trabalho. Como é ruim ficar em casa. E que não sei o quê. Não adianta, porque você está naquele ritmo, você vem naquela batida o ano inteiro, às vezes 2, 3, 10, 20 anos, naquela correria que você tem que parar. Aí você sente. Fez falta vir assistir a palestra quarta-feira, fez falta participar da evangelização, fez falta no almoço, fez falta participar de alguma coisa. Então, não tem jeito. Já está interiorizado, já está ali, no íntimo do ser. E ele fica ali tão ligado àquilo que, mesmo estando afastado do trabalho, a cabeça fica o tempo todo pensando no trabalho. Às vezes, dia de sábado, meu telefone começa a tocar às 6 da manhã. Às 6 da manhã eu já sou acordado com mensagem de gente pensando como é que vai ser o dia, que vai faltar fulano, que já disse que não ia, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo outro. E é isso o dia inteiro. Então, assim, são pessoas que estão pensando no funcionamento da casa. São pessoas que estão pensando na melhor maneira de atender aqueles que irão lá. Isso é a pessoa que tem já o sentimento, que tem o entendimento, que já recebeu esse esclarecimento, na verdade não é recebeu, mas sim conquistou, pondo em prática aquilo que aprendeu. Então, quando a gente fala que aquele que muito tem, muito será cobrado, é também no sentido do trabalho. Aquele que muito entendimento tem, aquele que muito amor tem, aquele que muito compromisso tem, muito também será cobrado, porque serão muitas tarefas para ele fazer. Até porque a gente vai percebendo que se a gente não fizer, não vai ter quem faça, então a gente vai abraçando e vai fazer. Então é mais ou menos por aí essa passagem de hoje, né? É a gente entender que, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com aquilo que a gente aprende, de acordo com aquilo que a gente já consegue interiorizar, há muito que se fazer pelo próximo. Não tem como fugir disso. Hoje, a gente tem a possibilidade de estar numa casa espírita que apresenta várias frentes de trabalho e permite a gente, de forma organizada, escolher um dia, escolher um horário, estar diante de um trabalho estruturado, amparado pelo plano espiritual. E isso é muito bom. E a gente deveria aproveitar muito essa oportunidade, né? Porque
às vezes a gente vai querer trabalhar e, dependendo da encarnação do planejamento, a gente talvez não tenha essa possibilidade, dada outras questões que se farão necessárias serem tratadas. Então, que a gente saiba aproveitar a encarnação que nós estamos tendo, a oportunidade de estar numa casa estruturada, organizada e amparada, para trabalhar em nome de Cristo, para poder sair daqui dizendo: eu busquei fazer o meu melhor, eu busquei fazer aquilo que eu tinha condições de fazer, e eu me esforcei para ser um colaborador do Cristo. A gente não vai acertar sempre, a gente não vai ter êxito sempre, mas o que Cristo espera de nós é o esforço. É o esforço na tentativa de atender aquilo que Ele espera, aquilo que Ele almeja com o trabalho em benefício do próximo. Não tem como ser diferente. É o esforço que conta. A gente não vai ser sempre porque nós não somos perfeitos e estamos num processo de desenvolvimento. É natural que a gente erre, a gente não precisa ficar triste porque errou, aprende com o erro, levanta a cabeça. Semana que vem tem trabalho de novo, ou no dia seguinte já tem trabalho de novo, e vai fazer. O Trago costuma dizer para mim assim: meu filho, você tem algumas questões aí, né? Muitas questões para acertar, mas vai trabalhando, vai fazendo as coisas, e depois você vê aí como é que vai resolver essas suas questões. Mas não deixa de trabalhar não, vai trabalhando, vai buscando fazer as coisas, vai se esforçando. O resto depois, quando a gente tiver capacidade, quando a gente tiver condições de tirar daquele processo um crescimento, um aprendizado, aí assim a gente se dedica àquilo. No momento, enquanto não chega a hora, a gente vai trabalhando. A gente vai trabalhando, vai se desenvolvendo em outras áreas, para quando chegar lá na frente já estar apto a lidar com outros tipos de dificuldade. É isso, meus irmãos. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Vamos então aproveitar para a gente fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, mestre e amigo, agradecemos pela oportunidade de estarmos tratando de um ponto do teu ensinamento que nos coloca junto a essas possibilidades de trabalho e de fazer uso daquilo